Boa tarde, quarto ano! Vamos para a nossa primeira aulinha de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre os setores da economia. A produção, a distribuição e a comercialização de mercadorias são resultados da interação entre o campo e a cidade. Lembra que nós falamos que entre o campo e a cidade há uma relação de interdependência, que um depende do outro. O que é produzido no campo é comercializado na cidade e alguns produtos que são produzidos na cidade também são utilizados pelas pessoas que vivem no campo. Um exemplo disso são as máquinas. E envolvem vários trabalhadores e empregadores nos 3 setores da economia. As atividades econômicas, elas estão agrupadas em 3 setores: setor primário, setor secundário e setor terciário. Vamos ver um pouquinho o que é cada um desses setores. Aí a tia vai passar um videozinho para vocês entenderem melhor e nós vamos resolver as atividades. Então, vejam aqui. O setor primário, ele é formado por um conjunto de atividades econômicas normalmente desenvolvidas no campo, como a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Então, o setor primário, ele inicia lá no campo, lá na agricultura, na produção de alimentos, lá na pecuária, na produção de carne, também no extrativismo. O setor secundário, dele fazem parte as atividades responsáveis por transformar as matérias-primas produzidas aqui no campo em mercadorias industrializadas. E o setor terciário reúne as atividades de comércio e prestação de serviços como bancos, hospitais, escolas, repartições públicas, entre outras. Em qual desse setor da economia seus pais ou responsáveis trabalham? Em quais desses setores? No setor primário, secundário ou terciário? Os setores da economia são primário, secundário e terciário. O setor primário é responsável pela produção da matéria-prima através da exploração da natureza, a exemplo do funcionamento da agricultura, a pecuária e o extrativismo. Mas o que é isso? A agricultura quer dizer a arte de cultivar, técnica concebida para cultivar a terra a fim de obter os produtos dela. A pecuária é uma técnica utilizada para a criação e a reprodução de animais. Esses animais são comercializados e abastecem o mercado consumidor. O extrativismo é a atividade de extrair da natureza os recursos que estão à disposição do homem, sejam estes produtos de origem animal, vegetal ou mineral. Como você pode perceber, todas essas atividades extraem a matéria-prima da terra. É por isso que fazem parte do setor econômico primário. Você sabia que é ele que fornece a matéria-prima para a indústria de transformação? Você sabia também que o setor primário recebe esse nome, além de ser o campo que antecede os demais e por fornecer as matérias-primas para eles, foi o primeiro a constituir-se na história da humanidade? A oferta de empregos desse setor diminuiu pela substituição do homem pela máquina, deslocando-se com maior parte da mão de obra para o terciário e para as cidades, um tipo de migração que ficou conhecido como êxodo rural. Mas peraí, Ana, como assim êxodo rural? É o deslocamento de uma população da zona rural em direção às cidades. Já o setor secundário é o setor da economia que transforma as matérias-primas em produtos industrializados, como roupas, máquinas, automóveis, alimentos industrializados e outros. Além das indústrias, o setor secundário da economia inclui a construção civil, pois ela também utiliza matérias-primas como o ferro, a areia, a pedra e o cimento, e transforma em prédios, viadutos, avenidas, entre outros. Você sabia que existem 3 tipos de indústrias caracterizados conforme a sua especialização produtiva? As primeiras são as indústrias extrativas, que operam a partir da extração vegetal ou mineral, ou seja, com retirada direta ou com transformação de bens extrativistas. A segunda são as indústrias de base, produção de maquinários utilizados para estruturar outras indústrias que possuem a função de produzir materiais que não são diretamente para o consumo. E a terceira são as indústrias de bens de consumo, produção e montagem de mercadorias em sua fase final. E agora, para completar, o terciário, que é o setor econômico relacionado a serviços e comércio. Eu tenho que te falar, é o setor com maior quantidade de empregos, você sabia? As pessoas preferem trabalhar no terciário. Também, com esse avanço da tecnologia, as máquinas são capazes de fazer várias coisas em questão de segundos. O setor terciário envolve todos os bens imateriais, os trabalhadores e os setores da economia. Em uma sociedade,
o conjunto de pessoas que praticam alguma atividade produtiva, como os agricultores, os industriários, os comerciários, empresários ou professores, estão distribuídos pelos 3 setores da economia para atender às necessidades de toda a população, o que constitui uma divisão social do trabalho. Você sabia que em nossa sociedade as atividades profissionais são valorizadas de modo desigual? Há uma desigualdade entre as atividades realizadas pelas pessoas? Isso significa que o salário das pessoas varia conforme o trabalho que realizam, o que resulta em desigualdades sociais. Observem esse exemplo aqui. Uma pessoa só que ganha muito dinheiro e muitas pessoas que ganham pouquíssimo dinheiro, ficando assim escancarada essa desigualdade social. As pessoas podem trabalhar em empresas públicas ou privadas, com relações de trabalho assalariado. Isso quer dizer que elas têm um registro de trabalho dentro da CLT, que é um conjunto de normas legais que regulamentam os direitos e deveres dos empregadores e empregados. Essas leis determinam que nenhum trabalhador pode receber menos que um salário mínimo e garante outros direitos, como o 13º salário, férias remuneradas, descanso semanal, licença maternidade e licença paternidade, seguro-desemprego e fundo de garantia. Muitos trabalhadores praticam atividades profissionais por conta própria, exercendo um tipo de trabalho denominado autônomo. Nessa categoria encontram-se algumas profissões como as dos médicos, dentistas, veterinários e psicólogos, quando não são funcionários de instituições públicas ou empresas. Você sabia que nem todos os trabalhadores autônomos têm qualificação acadêmica, ou seja, não têm estudo ou uma faculdade? Camelôs, vendedores, ambulantes, guardadores de carro, entre outros, também são considerados trabalhadores autônomos. Aqui tem uma foto que representa um vendedor ambulante de brinquedos na cidade de Londrina, aqui no Paraná. Todas as pessoas que trabalham com registro em carteira fazem contribuições mensais ao governo por meio do INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social. Os trabalhadores autônomos também podem optar por fazer essa contribuição, já que, se feita ao longo de anos de trabalho, é revertida posteriormente em aposentadoria. A aposentadoria é o direito de receber uma quantia mensal após trabalhar durante um tempo determinado por lei. No campo, existem várias formas de trabalho e de remuneração, e o trabalhador pode ser classificado como remuneração, meus amores, é o dinheiro recebido pelo trabalhador. Então, vocês puderam perceber que existem os trabalhadores que são registrados, que têm registro em carteira ali no regime CLT e têm todos os seus direitos assegurados. Existem também os trabalhadores autônomos, aqueles que trabalham por conta própria. Existem os que têm faculdade, que têm nível superior, como médicos, dentistas, que trabalham por conta própria porque eles não têm um concurso, que não passaram em um concurso do governo. E existem também os autônomos que não têm faculdade ou curso nenhum, que trabalham nas ruas, por exemplo, os vendedores ambulantes. O que é o assalariado? É o trabalhador que tem carteira assinada e direitos trabalhistas garantidos por lei. O temporário é quem presta serviços por determinado período, geralmente em época de plantio ou colheita. O meeiro é quem cultiva a terra de outra pessoa e divide com ela o lucro da produção. O arrendatário é quem aluga a terra para cultivar. Vamos agora resolver os exercícios. Vocês vão pintar os quadrinhos que contêm a letra K, Q, Y, W, X e Z, e as letras que restarem vão formar o nome deste documento aqui, que já está escrito. É uma carteira de trabalho. É nela que os trabalhadores têm os seus registros, que são contratados por uma empresa e, com o registro, eles têm vários direitos assegurados, como aposentadoria, receber 13º, receber PIS. Tem várias coisas incluídas quando se tem uma carteira assinada, se tem bastante direitos. Vamos agora aqui. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Todos os elementos necessários à produção e à distribuição de mercadorias fazem parte da economia? Sim, verdadeiro.
As atividades econômicas estão agrupadas em setores? Sim, primário, secundário e terciário. Em nossa sociedade, não há desigualdade social, pois todos os trabalhadores são igualmente valorizados em suas atividades? Infelizmente, ainda não. Existe muita desigualdade social. São chamados de assalariados os trabalhadores que exercem suas atividades profissionais por conta própria? Não. Quem exerce atividades profissionais por conta própria são os autônomos. Os assalariados são aqueles que têm carteira assinada, registro e tudo mais. Página 12. A qual setor da economia pertencem as profissões retratadas? Aqui nós temos uma costureira, operários da construção civil e temos também um seringueiro. Como nós vimos que o seringueiro está extraindo aqui da natureza na agricultura, ele pertence ao setor primário. Já os operários da construção civil pertencem ao setor secundário e a costureira ao setor terciário. Observe os gráficos a seguir. Ele mostra o número de trabalhadores empregados com carteira assinada no ano de 2018 nos setores da economia. No setor primário, tinham 1.491.440 trabalhadores. No setor secundário, 9.610.675. E já no setor terciário, 35.529.000 trabalhadores empregados com carteira assinada. Com base no gráfico, é possível concluir que a maioria dos trabalhadores com carteira assinada está empregada no setor terciário, nas atividades de comércio e serviços. Sim, o setor que mais emprega é o setor terciário, porque é onde estão as escolas, os comércios, os serviços públicos, os hospitais. Então, o setor terciário é sim o que mais emprega trabalhadores. Juntos, os setores primários e secundários empregam a maior parte dos trabalhadores formais, ou seja, com carteira assinada? Não, porque se a gente somar aqui, vai dar um pouquinho mais de... vai chegar a 11 milhões. Não chega nem perto do setor terciário. Os dados revelam o número de trabalhadores brasileiros que tinham trabalho com carteira assinada em 2018? Sim, esse é o objetivo do gráfico. Agora nós vamos preencher a cruzadinha respondendo às questões sobre os conteúdos estudados nesse capítulo. Todos os elementos necessários à produção e à distribuição de mercadorias fazem parte do chamado que chamamos de economia. Então, lá na cruzadinha, vamos escrever economia. Letra B. O que os seres humanos realizam determina a forma de organização dos espaços. O que os seres humanos realizam que determinam a forma de organização dos espaços? O trabalho. Letra C. Apesar de os espaços rural e urbano apresentarem características e paisagens diferentes, eles são... Apesar de haver essa diferença entre eles, eles são interdependentes. Interdependentes, um depende do outro. Letra D. As atividades econômicas estão agrupadas em setores. Letra E. Fazem parte do setor da economia as atividades responsáveis por transformar as matérias-primas produzidas pelo setor primário em mercadorias industrializadas. Fazem parte de qual setor é a economia que é responsável por transformar as matérias-primas? Fazem parte do setor secundário. Tudo bem. Letra F. É chamado de o trabalhador que exerce suas atividades profissionais por conta própria. Ele é um trabalhador autônomo. E, por último, nome do documento necessário
para qualquer pessoa que pratica algum tipo de serviço profissional formal no Brasil. Qual é o nome deste documento? É a Carteira de Trabalho. Agora basta vocês completarem a cruzadinha com todas essas informações. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!